Olá, amigos, trazendo mais uma reflexão da palavra de Deus para você. Evangelho de São João, capítulo 19, versos 27, 28 e 30. Do alto da cruz, Jesus declara: está consumado. Para nós, de uma certa forma, essa declaração de Jesus pode passar de uma maneira despercebida. Mas para quem estava lá naquela época, entendeu claramente o que Jesus estava dizendo. Jesus estava usando uma palavrinha grega, tetelestai, que significa dívida paga. Um pouquinho antes, Jesus diz: tenho sede. O soldado pega uma lança, coloca uma esponja cheia de vinagre e eleva até os lábios de Jesus. Mas a sede que Jesus estava sentindo naquele momento não era uma sede física, mas sim uma sede pelas almas, uma sede de salvação. E para nós entender esse tetelestai, eu quero contextualizar para você ter uma clareza melhor. Naquela época, quando um criminoso cometia algum crime, era dado a ele uma ficha criminal, uma escrita de dívida. Enquanto ele estava passando pelo processo de condenação, porque aquela escrita era uma ficha que o condenava. E quando ele terminava a sua sentença, a autoridade pegava aquela carta, aquele documento de condenação e colocava ali um selo, tetelestai, dívida paga. Ou seja, havia uma condenação sobre a humanidade. A partir do momento que nós pecamos, nós estávamos condenados à morte. Havia um documento que dava essa sentença para nós. E Romanos capítulo 6, 23, Paulo vai dizer isso. O salário do pecado é a morte. Nós estávamos sentenciados à morte eterna. E ninguém poderia pagar essa dívida. Somente Jesus poderia pagar essa dívida por mim e por você. Então Jesus está declarando: dívida paga. Então, o mesmo Paulo, Romanos 8, versículo 1, vai dizer: aquele que está já não há mais condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, aquele documento que nos condenava foi rasgado ao meio. E nós podemos ver que quando Jesus entrega seu espírito e morre, o soldado pega uma lança e crava no lado de Jesus. E ali jorra o sangue e a água que é derramado sobre as nossas cabeças. A misericórdia de Deus, o amor de Deus, lavando, purificando todos os pecados de toda a humanidade. Ali acontece a nossa salvação. Ali nós recebemos de Deus a sua misericórdia, nos purificando, nos lavando, nos dando novamente acesso ao céu. Ou seja, eu e você tínhamos uma condenação que pesava sobre nós. Cristo na cruz rasgou essa ficha de condenação, de sentença sobre mim, sobre você, sobre a sua família. E nós somos livres de toda essa condenação. Para que eu possa viver isso, eu preciso cada dia buscar ser uma pessoa melhor, ser um bom cristão, lutar contra as minhas mazelas, contra os meus vícios, contra os meus pecados. Somos misérias,
somos humanos, estamos sujeitos ao pecado, estamos sujeitos a errar, a falhar, a decepcionar as pessoas, mas nós não podemos ficar presos na nossa miséria. Nós temos que buscar em Deus a força necessária para nós vencer tudo isso, porque Ele já pagou o preço, Ele já rasgou a sentença de dívida que nós tínhamos, porque a dívida não era dele, a dívida era nossa. O pecado não era dele, o pecado era nosso. E ele assumiu sobre si. Isaías 53 vai dizer: todas as nossas dores, todas as nossos pecados, todas as nossas misérias, mazelas, sobre o seu ombro ele carregou tudo isso, e nós fomos salvos, fomos curados, fomos libertos graças às suas chagas. Deus, na sua infinita misericórdia, envia seu Filho Jesus para pagar o preço da nossa salvação. Então, não há nome neste mundo que pode nos levar à salvação a não ser o nome de Jesus. Que você possa crescer com essa reflexão e entender que Jesus já pagou o preço. Você precisa se levantar dessa vida no qual você está vivendo e buscar cada vez mais ser íntimo de Jesus e deixar com que esse Deus transforme a sua vida e que um dia nós possamos gozar dessa dívida que Ele pagou por cada um de nós, lá na eternidade. Juntos adoraremos o Senhor, glorificaremos o seu nome, e lá não haverá mais choro e nem ranger de dentes, não haverá mais sofrimento, não haverá mais morte, nem tristeza. Juntos nós estaremos na presença desse Deus. Vamos firmes nessa caminhada e combater o bom combate para um dia ganharmos a coroa da justiça que o justo juiz reserva a cada um de nós. Que Deus abençoe, um forte abraço.